Olá, bem-vindos. Meu nome é Letícia, sou estudante de fisioterapia da Universidade Federal do Ceará. Faço parte do PET Saúde no GAT1, que tem como abordagem soluções digitais colaborativas e livres para a gestão do cuidado. Olá a todos, eu sou Jefferson Nascimento, fisioterapeuta e integrante também do GAT1. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a informatização na atenção primária, dando início aí ao primeiro módulo do nosso curso de capacitação. Hoje a gente vai abordar o temático desafios de acompanhamento de pacientes com doenças crônicas no SUS e como as ferramentas digitais podem ajudar. Começando mais com uma parte introdutória sobre as doenças crônicas, elas são doenças prevalentes também, que elas se caracterizam por ter uma longa duração, ter uma progressão lenta e necessidade de um cuidado contínuo. No mundo, elas representam 60% das mortes anuais e no Brasil 75%, com destaque principalmente para doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias crônicas, diabetes mellitus. E atinge cerca de 30% dos adultos com multimorbidade, ou seja, a presença de 2 ou mais dessas comorbidades. Falando agora sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são um conjunto de metas desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, e essas metas têm como objetivo de progressões ambientais, sociais, de saúde. E uma dessas metas é diminuir, ter a redução de 1/3 da mortalidade prematura de doenças crônicas não transmissíveis até 2030. Isso é importante destacar porque orienta políticas públicas de saúde no SUS, que já tem um grande avanço, com o oferecimento de acesso universal e gratuito, mas também ainda há um grande desafio que é a persistência de fatores de risco para a prevalência, a permanência dessas doenças crônicas. Falando agora um comparativo de modelos de atenção de saúde, temos o cuidado episódico, que tem um foco mais restrito a queixas pontuais, ou seja, a fragmentação do cuidado, baixa comunicação entre os profissionais, já que ele quer resolucionar um problema específico de saúde. Então, ela é ineficaz para doenças crônicas, já que elas exigem um cuidado contínuo, que é o cuidado longitudinal. Tem um acompanhamento regular ao longo do tempo, independente da crise, porque não é uma queixa específica, mas é algo que tem que ter esse cuidado sempre. Tem foco em detecção precoce, prevenção e gestão de multimorbidades. Também ela apoia o autocuidado e o fortalecimento do vínculo equipe-paciente. Ele torna o paciente ativo no seu tratamento, um protagonista. E o cuidado longitudinal, ele é importante por causa da natureza crônica da doença, então, como eu falei, não é algo pontual. A atenção primária à saúde, ela vai oferecer essa continuidade, a coordenação e a integralidade para reduzir as complicações ao longo do tempo e internações evitáveis. E também é importante pela integração da multidisciplinaridade, que ela vai superar essa fragmentação do cuidado episódico, já que vai ter um contato com toda a equipe de saúde. Alguns obstáculos, eu vou entrar agora. O primeiro é a adesão terapêutica. Essa adesão é quando o paciente ele não se compromete com o tratamento, quando ele se compromete. E a dificuldade acontece quando o paciente abandona essas recomendações acordadas com profissionais de saúde por alguns fatores. Pode ser regimes terapêuticos complexos devido a muitos medicamentos ou mudança do estilo de vida, geralmente para essas doenças crônicas. É a baixa literacia em saúde, então o paciente não tem um conhecimento sobre a importância do cuidado com a sua saúde, os efeitos colaterais também, e a falta de vínculo com a equipe. Isso vai impactar na piora clínica, no aumento de internações evitáveis e no aumento do custo ao sistema. Outro obstáculo é a perda de segmento quando o paciente deixa de comparecer às suas consultas ou abandona o tratamento. Então, algumas causas vai ser barreiras geográficas, a distância do paciente a chegar até uma unidade de saúde, dificuldades financeiras, também pode ser questão a transportes, filas longas e a falta de busca ativa e estruturada dentro do serviço de saúde, com consequências parecidas também com a falta de adesão, como diagnósticos tardios, descompensações, internações por condições sensíveis à unidade básica. Também temos a sobrecarga da atenção primária em saúde, devido à alta demanda espontânea, equipes reduzidas, tempo limitado por conduta e pressão por produtividade. Isso tudo vai afetar o cuidado na saúde, resultando em dificuldade de acompanhamento longitudinal e prejudicando esse cuidado.
Falhas informacionais, como registros incompletos, sistemas não integrados, dificuldade de rastrear alguns indicadores e a comunicação fragmentada entre os níveis de atenção. Como eu citei, aparece muito no cuidado episódico. E o modelo de cuidado crônico é justamente o modelo para esse cuidado longitudinal dos pacientes com doenças crônicas. Ele se baseia em alguns pontos, 6 pontos. O primeiro é a organização do sistema de saúde, então é a organização do cuidado, da estrutura para o atendimento. O apoio à decisão clínica, que é o fornecimento de materiais que apoiem a decisão clínica do profissional em saúde. Sistema de informação clínica, que é justamente a abordagem de prontuários, de consulta aos dados do paciente. Desenho do sistema de prestação de serviços, que também é essa estruturação, a organização do sistema. O apoio ao autocuidado em transformar o paciente em protagonista ativo no seu tratamento e recursos comunitários. Com o objetivo, essas metas têm como objetivo produzir a interação entre equipe preparada e proativa e paciente informado e ativo no seu cuidado. E aqui temos um modelo de estratificação de risco de doenças crônicas. Ele é utilizado porque, de acordo com a gravidade, complexidade clínica, risco de complicações e probabilidade de internação. Então, ele utiliza como prioridade pacientes com doenças mais descompensadas. E por que isso? Porque nem todos os pacientes crônicos eles precisam do mesmo nível de acompanhamento. Um paciente hipertenso, compensado, estável, ele não vai necessitar do mesmo nível de cuidado de um paciente com diabetes descompensado. E se a estratificação, a agenda pode ficar sobrecarregada, os recursos mal distribuídos, e em casos graves pode não ter os pacientes não receber a atenção adequada à sua condição. E aqui só um exemplo do baixo risco, médio risco e alto risco. Baixo risco são doenças estáveis e o alto risco são doenças que estão com instabilidade, né, com descompensações. E sobre a busca ativa do monitoramento de pacientes realizadas, ela vai se caracterizar por identificar os faltosos, né, que não aderiram ou que perderam essa ida aos tratamento. Ela vai monitorar indicadores clínicos, convocar os pacientes de risco antecipadamente e vai intervir antes da descompensação. Então, vai ser a atuação dos profissionais de saúde para ir atrás dos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis e que tenham maior risco. Vai incluir acompanhamento de exames laboratoriais, avaliação periódica de metas clínicas, o telemonitoramento e painéis populacionais de risco. E vai permitir essa detecção precoce, a redução de internações que poderiam ter sido evitáveis e vai ter uma maior continuidade do cuidado. Entrando no assunto mais aprofundado, agora trazendo mais para a tecnologia em si, nós temos que trabalhar inicialmente alguns conceitos, né? A começar pelo que nós chamamos de saúde digital ou saúde 4.0. Ela foi um contexto que foi aprimorado e virou exponencial logo após ou até mesmo durante a pandemia. Foi onde aconteceu toda essa mudança, não só de isolamento, todo mundo passou a ter uma dependência maior de tecnologia, né? Principalmente aquelas que trouxessem comodidades. Então, o uso maior de aplicativos, de inteligência artificial, chatbots, e vinha com uma crescente de saúde digital na saúde. Porém, ela virou algo exponencial, virou um momento muito propício, né, após 2020, que houvesse esse tamanho de desenvolvimento. E hoje a gente tem um recorte diferente de cuidado de saúde, né? Hoje, realmente, todo mundo está alinhado à tecnologia dentro da saúde. Então, inicialmente, a saúde digital ela é um termo mais amplo, porque ela abrange a aplicação de qualquer tecnologia digital no contexto de saúde. A gente não aqui se limita a uma estratégia, mas qualquer tecnologia, ela seja uma leve ou uma tecnologia mais complexa, entra nesse guarda-chuva. Embora ela inclua a saúde eletrônica, né, esse termo vai incluir tudo de áreas adjacentes. E agora, mais recentemente, entra aí o que nós chamamos de Big Data, que são esses componentes de grandes informações, e a inteligência artificial mais recentemente. A saúde móvel, que deriva um pouco, ela remete a apenas os dispositivos móveis. Então, aqui vai entrar os smartwatches que nós usamos, virou febre, os smartphones, os celulares mais digitalizados e aplicativos, que pode ser usado para monitorar o estado de saúde, para fazer teleconsulta e qualquer outra comodidade que possa gerenciar e esteja na palma da sua mão. Em um cenário mais amplo, né, a gente tem a telesaúde.
E aí entra uma dualidade que se tem a telesaúde e a telemedicina. A telesaúde ela é um pouco mais ampla. Nesse caso, é qualquer contexto de saúde ou qualquer área da saúde que use esses recursos tecnológicos. Então, a gente pode ter, né, aí tem a telepsicologia, a telefisioterapia e por aí vai. A telesaúde, ela vai usar alguns recursos de tecnologia que possa ofertar esse cuidado especializado, mas à distância, como uma forma, então, da gente garantir o maior acesso ao cuidado em saúde. Então, isso ficou muito bem usado pelas consultas virtuais e o monitoramento remoto dos pacientes, né? Principalmente para a gente quebrar algumas barreiras. Não temos aquele especialista, a gente consegue fazer uma videochamada para fazer aquela consulta adequada e ter um protocolo de tratamento mais individualizado possível para o paciente. Nós temos também as tecnologias vestíveis ou wearables. Eles entram aqui numa categoria que são dispositivos ou acessórios, só que vestíveis. São dispositivos inteligentes que nós podemos usar desde monitoramento até a auxiliar algum tipo de tratamento do paciente. Então, nisso daqui entra os fones Bluetooth, roupas vestíveis que nós já temos disponíveis no mercado internacional, os smartwatches, né, agora recente, os anéis digitais, então que prometem monitorar sinais vitais, que se conecta ao seu celular para emitir sinais de saúde. Então, qualquer dispositivo que você possa usar como seu, como uma roupa, ele entra nessa categoria. E nós temos, né, de um contexto aí mais operacional, nós temos os prontuários eletrônicos em saúde, tá bom? Eles entram nesse combo dos registros eletrônicos em saúde, que é um contexto mais internacional, onde os sistemas de saúde são integrados. Então, todo paciente, aonde ele é atendido, aquelas informações sobem para um programa. E esse programa fica num prontuário dele guardado. Quando ele chega em outro local para ser atendido, o profissional já tem acesso àquelas informações. Então, em vez de a gente estar limitado a um prontuário físico, em papel, que só vai existir naquele serviço, os eletrônicos, o paciente leva para qualquer lugar e o profissional consegue ter acesso a isso, né? Então, como uma estratégia, no Brasil foi desenvolvido os prontuários eletrônicos em saúde para ser uma tentativa da gente trazer esse modelo a nível nacional e implementar dentro do SUS. Então, como benefícios, né, nós temos para os profissionais de saúde uma tomada de decisão aprimorada, a gente consegue agilizar o nosso acesso a essas informações e organizar todo um processo de trabalho, já que quando a gente lidava com os prontuários físicos, né, e precisava de alguma informação detalhada, sempre tinha um trâmite burocrático. Preciso solicitar, oficial de serviço, pegar um retorno com aqueles dados e muitas vezes são negados. Então, você fica sem ter informações de todo o contexto do paciente e isso é necessário para a gente aprimorar e realmente individualizar cada vez mais os tratamentos. Para o nível de gestão, nós conseguimos então ter dados agora mais consolidados, que conseguem então direcionar um planejamento e o acompanhamento das equipes de saúde. E principalmente nessa nova versão do que aí a gente vai debater depois, que são os indicadores em saúde. Especificamente na atenção primária em saúde, o cuidado e o financiamento do sistema municipal é pautado sobre os indicadores em saúde. Então, o prontuário eletrônico veio como algo agregador, em que você consegue digitalizar tudo e plataformas já contabilizam todos esses indicadores. E depois de um período, é faturado e a gente consegue saber quanto de recurso público cada município recebe. Além de outros benefícios para os pacientes, nós conseguimos chegar em um nível de segurança no registro clínico realmente adequado ou mais próximo de ser adequado, né? Além de garantir a ele o direito até o seu acesso ao próprio histórico de saúde. E aí realmente nós conseguimos, então, tratar esse paciente com maior segurança e uma melhor organização. Entrando um pouco sobre as ferramentas digitais que nós podemos aplicar nos pacientes diabéticos e hipertensos, que é um grande público da atenção primária e que são esse cuidado longitudinal, que realmente é dos pilares desse modelo de saúde. Para diabetes, nós temos como possibilidade na telesaúde o acesso ampliado a especialistas e uma monitorização remota, visto que a equipe que acompanha é uma equipe de saúde da família. Então, poucos são especializados nesse cuidado.
Então, realmente, vez e outra, fazer uma consulta com um especialista, como um endocrinologista ou outro profissional multi que tenha respaldo com isso, se torna muito fácil. Então, nós conseguimos trazer um plano terapêutico melhor para esse paciente. Temos também a integração aos prontuários eletrônicos, e isso faz com que o profissional consiga ter um suporte para a sua decisão clínica e o compartilhamento de dados em tempo real. Então, não tenho esse delay entre um atendimento e outro de cada profissional. Realmente, o acesso ao prontuário, eu consigo saber o que cada um fez e a gente consegue, então, ter um. Aí, realmente, consegue ter um trabalho multiprofissional. Na área da inteligência artificial, já temos disponíveis algoritmos que conseguem trabalhar com a predição de risco através do aprendizado de máquina. Então, quando nós colocamos em algum software ou aplicativo dados do paciente, ele pega esse histórico e ele consegue dizer qual o risco que ele vai ter de ter uma piora clínica, se um paciente que é pré-diabético, quanto que ele está de risco de evoluir para uma diabetes, qual seria o escopo, se ele vai falhar no tratamento ou não. Então, tudo isso nós conseguimos, então, intervir de uma forma precoce. Além de algoritmos que auxiliam no autogerenciamento. Isso daqui é específico para o paciente. Então, a gente já tem disponível aplicativos, por exemplo, que ajudam esse paciente a melhorar a adesão terapêutica, porque um grande problema é a adesão farmacológica. Então, ele inicia o tratamento com a medicação, não sentiu os sintomas depois de uns dias e acha que é tudo bem parar por conta própria ou tomar apenas quando sente o sintoma. Então, a gente precisa garantir essa adesão a longo prazo e aí usamos mão de aplicativos que nos ajudam a isso, desde emitir alertas ao paciente a fazer atividade de educação em saúde, com reforço, né, em determinado período de tempo. Além de que nós podemos, então, evoluir para uma base de registros de diabetes. E aí isso vai conseguir, então, né, ainda não existe uma estrutura formal com esse registro, mas a pretensão é que a gente consiga, então, ter um monitoramento populacional e o que a gente chama de evidências do mundo real. Então, eu não preciso parar, pesquisadores ir a campo, coletar dados, depois de um período, mostrar como é que está aquele recorte populacional. O Evidência de Mundo Real, nós conseguimos apenas baixar os dados da plataforma naquele dia e a gente consegue ter um registro até aquele dia. Se eu quiser no mês seguinte, eu vou lá e faço a mesma coisa. Então, a gente consegue ter dados científicos e dados de indicadores em tempo real. Então, isso até agiliza tomadas de decisão sobre gestão pública. E identificar disparidades, né, e os determinantes sociais de saúde, que é algo super importante. Também é uma ação do SUS, mas que em muitos casos falha. Então, quando a gente entra em disparidade, mesmo que um paciente esteja na cidade, aquela região mais central, ele pode ter um cuidado totalmente diferente de uma região mais periférica. E nós precisamos garantir cada vez mais essa equidade de cuidado. Entrando agora para os pacientes hipertensos, né, nós temos estratégias de telemonitoramento da pressão arterial. Então, isso nos dá um segmento aprimorado de uma forma contínua e o ajuste terapêutico mais rápido. Aí, nisso, ele pode fazer uso, por exemplo, de aplicativos ou chatbots através do seu celular e a gente consegue monitorar essa pressão. Percebeu que está tendo muita alteração, a equipe já consegue fazer uma intervenção medicamentosa ou de outra estratégia mais rápida. E não precisa esperar, né, determinado tempo, porque é comum, nós sabemos que em muitos locais existe mais demanda do que profissional. Então, para organizar o tempo, muitas vezes as consultas são programadas para esses pacientes de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Então, se ele descompensa ou não teve uma boa resposta àquela intervenção, ele vai passar, às vezes, 4 meses para voltar. E com o algoritmo, com esse chatbot, a gente consegue perceber rapidamente na semana seguinte, e aí já consegue intervir. Nós temos aplicativos, né, e a inteligência artificial usando isso, para fazer estratificação de risco cardiovascular e aí tentar usar as diretrizes de saúde de uma forma mais adequada, e não vir para uma estratégia mais simples. Além dos algoritmos que vão garantir esse ajuste terapêutico e o engajamento comportamental, que é um ponto super importante nesses pacientes. Nós temos, então, os dispositivos vestíveis, que aí vão permitir essa monitorização contínua frequente, porém, a gente precisa abrir um parênteses bem significativo. Ainda são necessários mais estudos para testar e revelar o quanto os dispositivos vestíveis são adequados. E ele realmente tem uma sensibilidade para fazer esse acompanhamento. Muitos prometem muita coisa,
mas nem todos conseguem ter sensores e algoritmos bons o suficiente que tragam as informações verdadeiras. Muitas vezes eles têm oscilações. Então, você pode ver um resultado lá no seu relatóriozinho do celular e não ser o que condiz com a realidade. Então, é necessário sempre ter muito cuidado a quando considerar esses dados. E a integração do telemonitoramento mais uma equipe multiprofissional, né? Isso traz até um que nós chamamos de modelo híbrido, onde nós intercalamos o atendimento físico com um atendimento remoto. Isso garante uma melhora dos indicadores de saúde, reduz hospitalização e uma integração de prontuário desse paciente, né? Que é o nosso objetivo aqui, evitar crises desses pacientes e que eles evoluam para outras complicações. Então, trazendo esse contexto da adesão, né, o que é a adesão? É esse paciente realmente pegar para si o seu tratamento, pegar para si a responsabilidade e ter essa mentalidade, esse pensamento que eu preciso me cuidar. Eu preciso estar firme e seguir com o meu tratamento e não abandoná-lo no meio. Então, aqui nós temos que considerar como uma adesão ao paciente para essas ferramentas digitais. O letramento digital e em saúde. Isso daqui entra o que nós chamamos de alfabetização ou literacia em saúde, né? O quanto que esse paciente é adaptado, o quanto que ele tem de contexto. Então, nós vimos engateando com essa tecnologia no SUS. Pandemia veio, um boom. Mas quem é o paciente hipertenso diabético que nós estamos lidando na atenção primária? Em maioria, idosos. Muitas vezes semi-analfabetos ou com baixo nível de escolaridade que tem pouco contato com tecnologia. Então, não dá para chegar hoje e passar um smartphone para ele, pedir que ele use aplicativos, use dispositivos vestíveis, não é a realidade dele, não é o contexto. Então, a gente tem que tomar cautela e decidir qual paciente realmente eu vou poder usar essa tecnologia. Nem todos vão ser e cabe a nós entender e identificar isso. É necessário ter uma boa usabilidade, então não adianta a gente desenvolver aplicativos cheios de configurações, muito plus, muita coisa, que não é fácil de usar. Tem que ter uma usabilidade boa. E tem que ter uma percepção de benefício direto. O paciente precisa ver, eu vou usar esse aplicativo, eu vou te encaminhar um chequezinho se eu tomei a medicação, como que está meu sinal vital. Ele precisa ver uma reação. Isso é importante para o quê? Senão ele vai, como o dialeto bom dos nossos pacientes, vão dizer, acho isso bobo, não quero usar e abandono o meu tratamento. Essa adesão dos profissionais, né? É necessário uma integração ao prontuário eletrônico, que nós implantemos isso de uma forma que não gere um aumento de trabalho. Então, a gente sabe que esse aumento da carga de trabalho é algo muito impeditivo, sempre para uma adesão de um novo protocolo, de uma nova tecnologia. O fluxo de trabalho e protocolos claros de uso, então não dá apenas para encaminhar. Aqui está o software, todo mundo tem que usar ele. Mas eu não oferto treinamento, eu não tenho alguém de referência para esclarecer isso e o profissional está ali diante da situação que não sabe para onde vai usar. Então, do mesmo jeito que os pacientes têm baixo letramento digital, muitos profissionais de saúde também têm pouco contato com tecnologia. Então, nós precisamos ter sempre uma cautela. Além desse suporte técnico institucional, que aí entra não só um recurso humano de suporte, mas também que equipamento eu estou entregando. Não adianta eu exigir algo muito aprimorado se eu entrego equipamentos obsoletos ou equipamentos que passam mais tempo danificado do que operando e cobrar isso do meu profissional. Então, nós temos sempre que ter uma balança de muita gestão aqui. E estratégias de sucesso que vão melhorar essa adesão, né, a gente pode citar a adoção por equipes multidisciplinares, então não ficar apenas fechado na atenção primária ao médico e enfermeiro, que realmente todos os profissionais que estão na atenção primária usem. Então, a gente garante realmente uma integração de cuidado. Esse fluxo de trabalho claro, como já falei, é necessário ter também uma avaliação de desempenho bem definido. Então, nós precisamos não só entregar um software para os profissionais usarem, mas a gente precisa ter medidas claras e ser orientado sobre a qualidade do registro, o período desse registro, para garantir realmente que tudo tenha sido feito de forma adequada e garanta essa integração dos prontuários. Nós também precisamos ter estratégias para mudança da resistência cultural dos profissionais e dos pacientes. Então, tem que entender que não é apenas os pacientes que têm um baixo contato com tecnologia, um baixo letramento digital. Muitos profissionais também, além de que até pouco tempo não existia
Era pouquíssimos cursos de formação profissional de ensino superior que abordava o uso de tecnologias dentro da saúde. Então, muitos profissionais saíram sem ter essa formação básica, entendendo o que era ou como poderia se trabalhar. Então, a gente precisa ter um pouco de cautela e paciência e trabalhar com a educação continuada permanente com esses profissionais inicialmente e ir mudando aos poucos a cultura. Outra barreira para a implementação dos sistemas é a desigualdade de acesso. Então, o Brasil é um país continental e mesmo assim, nós temos locais em que há uma garantia de conectividade, há uma garantia de suporte realmente tecnológico, e existem locais em que não tem nada, não tem uma infraestrutura adequada para receber. Então, nós não podemos apenas entregar ou exigir que seja feito o uso dessa tecnologia se a gente não tem uma estrutura básica. Então, muitas vezes é necessário considerar onde eu preciso instalar isso, como fazer e iniciar com um planejamento de infraestrutura, porque a gente pode ter aqui em Fortaleza, numa área mais central, uma boa conectividade, um bom aparato tecnológico que me permite fazer o uso de uma telesaúde, por exemplo. Mas em um bairro mais periférico, pode ser que não exista. E nós precisamos, então, trazer essa equiparação de suporte tecnológico geográfico para garantir esse acesso. Entre a segurança e a privacidade dos dados, aí é que entra um pouco a LGPD, a Lei de Garantia de Proteção de Dados, algo recente também e que visibiliza justamente esse cuidado da tecnologia em saúde, mas também em outras esferas. A LGPD especificamente criminaliza algumas situações. Então, é necessário ter documentos oficiais e ter orientações adequadas sobre o uso, o acesso desses dados em saúde, porque é um direito do paciente a privacidade. Então, no momento que a gente vaza alguma informação ou aquele suporte, aquele provedor, a nuvem, não está adequada e há uma falha de segurança, alguém vai ser responsabilizado. Então, e a LGPD garante essa responsabilização. Além disso, nós temos a integração de sistemas. Então, a falta de operabilidade entre os sistemas é um obstáculo aqui, um dos mais significativos que eu coloco ao lado da desigualdade de acesso. A interoperabilidade, ela remete a essa conexão entre os sistemas, o quanto que cada sistema se conversa, porque nós ainda não temos um sistema tecnológico de saúde universal para todo o país e todos os sistemas usam. Cada sistema usa um. Na atenção básica, nós temos um nacional, alguns softwares nacionais que o Ministério da Saúde entrega para ser usado. Porém, existem cidades, existem municípios que faz o uso de outros programas, né? Mas tenta-se garantir essa interoperabilidade. Então, todo dado que ele coloca nesse sistema consiga ser transferido para o sistema oficial do Ministério da Saúde. E aí a gente consegue realmente coletar esses dados. Então, essa interoperabilidade precisa ser levada em questão, porque aí eu vou precisar ter recurso humano que trabalhe com tecnologia e garanta sempre o manejo e o sucesso adequado desses equipamentos, dos programas, que esteja tudo de forma adequada, como manda a lei e os trâmites. E os sistemas eletrônicos, né, plataformas e aplicativos que não se comunicam entre si. Isso acaba fragmentando o atendimento, muitas vezes vai dificultar os acessos e impede esse compartilhamento eficiente de informações. Então, colocarmos um aplicativo, colocarmos um programa que apenas uma classe usa e os outros não, acaba gerando mais desserviço do que algum benefício para o paciente, o que a gente quer, que é essa integração de sistemas. Então, tem que tomar cuidado até com qual tecnologia ou qual recurso eu estou recomendando. Isso daqui dá para ser usado? Né? Ou só pode ser usado naquele equipamento? Tudo isso são perguntas que a gente precisa fazer antes. Nós precisamos trabalhar a qualificação dos profissionais, então, considerando que muitos não têm familiaridade com tecnologia, inteligência artificial, uso de programas, de aplicativos, a gente tem que colocar ele como centro. E então aqui trabalhar a educação permanente em saúde, trazer pessoas, formar e em si realmente depois cobrar mudança. A educação e o treinamento contínuo, isso é uma coisa essencial, realmente para a gente preparar o profissional para a saúde digital. É necessário trabalhar com a regulamentação, então estabelecer marcos regulatórios que não precisa ser apenas o maior vindo, né, nível nacional. Cada município, cada setor consegue fazer isso. É algo institucional também, que aí vão conseguir garantir principalmente o uso ético dessas tecnologias, né, garantindo então o respeito às leis. E a nossa infraestrutura digital que eu já tinha abordado. Então isso é uma barreira
que na literatura é muito significativo entre Norte e Nordeste. A gente sabe que a conectividade aqui não tem essa estrutura digital comparada a outras regiões do país. A população tem um percentual considerável que não tem acesso a dispositivos de internet ou de qualidade. Na zona rural, isso se torna algo primordial, baixa conectividade, uma estrutura simplória, então tudo isso afeta. Então, muitas vezes não dá para fazer teleconsulta, mesmo que seja na unidade básica de saúde, sendo que aquela unidade básica de saúde não tem internet. Então, algo que é um recurso de benefício, a gente fica impedido de executar. Além da escassez de profissionais capacitados para usar essas tecnologias. E aqui entra mais as regiões fora as grandes capitais, né? Então, a gente entra nos municípios, nas cidades mais interioranas, falta recurso humano para trabalhar com esse grau de tecnologia. Isso falando especificamente sobre a capacitação, né, foi feito um estudo, o TIC Saúde, ele foi publicado esse relatório em 2024, e que ele foi estudar o uso dessas tecnologias e comunicação nos estabelecimentos de saúde. O que foi que eles identificaram? Né, um grande dado, que 75% dos médicos entrevistados, 71% dos enfermeiros, consideraram a falta de treinamento como a barreira significativa para o uso da tecnologia de comunicação e a informatização na saúde. Então, respaldando novamente o que a gente já tinha falado. Inicialmente, capacitar. Depois, a gente cobra mudança. E investir em educação permanente é sempre um investimento. Nunca vai ser um gasto, tá bom? E com isso, nós encerramos esse primeiro momento do módulo, trazendo algumas ideias centrais. Cuidado crônico em saúde é uma garantia, nós precisamos investir mais nesse modelo. Tecnologia em saúde é um recurso, uma ferramenta de extrema importância que pode ser um aliado nosso, que vai trazer grandes benefícios. Precisamos trabalhar capacitação dos recursos humanos e trabalhar infraestrutura digital, inicialmente. Isso precisa ser garantido. Depois a gente consegue ter realmente um acesso igual e com uma equidade adequada para todos os pacientes, né, aí a nível nacional e na atenção primária em saúde. E agora a gente passa para um segundo momento em que a gente consegue ter agora um bate-papo sobre esse contexto em si da informatização, trazendo aí situações da vida real.